Sou bagual que não se entrega, assim não mais, se lembra o tempo de quebra. O que foi a Guerra dos Farrapos, ou chamada também de Farroupilha? Foi uma guerra civil entre as tropas do Rio Grande do Sul, que eram formadas por estancieiros, no caso, grandes donos de terra, proprietários de terra, ou seja, era uma elite naquela época, e as tropas imperiais. O termo farrapo, que foi adotado pelo grupo, era usado antes da guerra como um termo pejorativo para os liberais, e significava como mal vestido, maltrapilho. O texto da Guerra de Farroupilhas é o período regencial, que foi marcado pela grande estabilidade política e pela descentralização do poder. Essa descentralização do poder e essa disputa política entre o Partido Liberal e o Conservador levou à criação das Assembleias Provinciais e da Guarda Nacional, que foi criada em contraponto ao Exército Brasileiro e que deu mais poder às elites regionais. O período regencial teve várias disputas, entre os partidos e poder durante o Brasil inteiro. Foi um período marcado por revoltas regenciais e em 1835 iniciou a Guerra dos Farrapos. A econômica foi relacionada ao charque, que era o principal alimento dos escravos na época e era o produto de exportação do Rio Grande do Sul. Os estancieiros gaúchos, eles queriam que a taxa sobre o charque do Rio Grande do Sul fosse diminuída e aumentasse a do Uruguai e a da Argentina. Além de que também queriam que o imposto cobrado sobre o gado importado das regiões platinas fossem reduzidos também. E foi basicamente isso a causa econômica, o tópico econômico da Guerra de Farroupilha. Os pesquisadores defendem, em maioria, que o principal objetivo da Guerra de Farroupilha era apenas depor o governo conservador, atingir os objetivos fiscais, ao diminuir as taxas de redução de impostos para os estancieiros e aumento para os concorrentes argentinos e uruguaios. Eles não tinham a intenção de separar a província do Brasil. Com a grande repressão sofrida, a revolta se radicalizou e o separatismo e a proclamação da República se tornaram objetivos principais. E em 11 de setembro de 1836 foi proclamada a República Rio Grande, que foi a separação de Rio Grande do Sul das províncias brasileiras. Bom, vou falar como que foi a guerra, A guerra durou quase uma década, sendo a guerra civil mais longa do país, e a principal tática dos farrapos foi uma guerrilha de cavalaria, porque eles conseguiam manter o controle da parte rural, onde os estancieiros eles tinham poder político, militar e tinham influência, Mas durante toda a revolta, os farrapos não conseguiam manter o controle por muito tempo. Então, durante os anos da guerra, eles tiveram 5 capitais diferentes, que são elas: Piratini, Alegrete, Caçapava do Sul, São Borja e São Gabriel. Porto Alegre foi tomada pelos farrapos no dia 20 de setembro, quando eles venceram o combate na ponte do Azenha. Eles lutaram com mais ou menos 200 soldados leais do governador e eles venceram, Mas depois de uns 9 meses eles perderam o controle e aí eles perderam o controle quando as tropas do Império chegaram. Aí, depois dessa derrota deles, eles ainda ficaram cercando a cidade, mas eles não conseguiram mais conquistar ela. E em julho de 1839, os farrapos conquistaram Laguna. E no dia 24 de julho, eles proclamaram a República Juliana, que ficou conhecida. Mas depois de uns 4 meses, eles perderam, por causa também das tropas do Império. Agora, sobre os líderes, Nós temos 4 principais. Bento Gonçalves, David Canabarro, Antônio de Souza Neto e Giuseppe Garibaldi. O Bento Gonçalves, ele era um dos principais estrategistas militares dos farrapos, Ele serviu como presidente da República Rio-Grandense. E o David Canabarro também, ele também era militar e ele foi nomeado presidente da República Juliana. Aí, o Antônio de Souza Neto, ele era estancieiro, que é dono de fazenda, e tudo mais,
e militar. E ele serviu como isso, né? Ele também foi um dos principais líderes políticos, e é basicamente isso. E também temos o Giuseppe Garibaldi, que ele era comandante de uma pequena marinha durante a Guerra dos Farrapos, né? Ele era um italiano que ele se exiliou no Rio de Janeiro, e aí foi onde ele conheceu a causa da Farroupilha e ele se juntou a ela. Como foi o fim da guerra? A guerra ela acabou dia 1º de março de 1845, praticamente 10 anos depois, quando o Tratado de Poncho Verde foi assinado, fruto de negociações entre os líderes farrapos e Dom Pedro II. Quais foram as consequências? O Tratado de Poncho Verde, porque ele estabelecia no seu primeiro artigo poder aos líderes farrapos de escolherem o presidente da província rio-grandense. E, além de anistia a todos os farrapos, eles também reduziram o imposto sobre o charque do Rio Grande do Sul e aumentaram o imposto da Argentina e do Uruguai. Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio, sou menino de alma leve, voando sobre o pelego, cavalo do meu potreiro, mete a cabeça.